Boa noite a todos. Boa noite. Com imensa alegria que estamos novamente aqui, nessa casa, nos recebe com muita alegria, com muita felicidade, para mais um momento de estudos da doutrina de Jesus. Todos nós sabemos, lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: os espíritos influenciam nossas vidas? Todo mundo sabe a resposta. Sempre a gente lembra dessa pergunta, todos sabem a resposta. Eles respondem muito mais do que possas imaginar. Na verdade, são eles que vos dirigem. Então nós vamos comentar hoje sobre o Carnaval. Qual é a influência espiritual que a população reencarnada sofre, principalmente nesse período de Carnaval? Então, baseado nas obras de Manuel Filomeno Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, Entre os Dois Mundos, nós buscamos a maior parte deste material para estudarmos aqui neste momento. Mas quando se fala em Carnaval, quando e onde surgiu o Carnaval? Será que foi no Rio de Janeiro? Famoso no mundo inteiro, né? Muito famoso. Será que foi no Rio de Janeiro que surgiu o Carnaval? Então vamos ver onde surgiu o Carnaval. As origens do Carnaval: nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Então, olhando essa colocação de Manuel Filomeno de Miranda, surgiu cerca de 500 a 600 anos antes da era cristã, antes de Jesus. Surgiu na Grécia, logo em seguida em Roma. Isso devido à homenagem aos deuses. Sempre tinha uma boa cultura, algum evento, eles faziam uma festa para comemorar, então, em homenagem aos deuses, referente àquilo que estava homenageando. Principalmente o Deus, segundo coloca para nós o Manuel Filomeno Miranda, nas Saturnálias, festas romanas, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida. O que é imolar? Imolar, sacrificar, matar. Então veja bem ao ponto, né, em que nós vivíamos naquela época. Então sacrificar uma pessoa escolhida anteriormente, para então oferecer ao Deus que eles estavam ali comemorando, né? E também na Grécia, nas bacanárias da Grécia, quando era homenageado o Deus Dionísio. Deus Dionísio e também o Deus Baco, ambos ligados à festa do vinho. Em ambas as festas, em todas as festas dessa natureza, era liberado todo tipo de prazeres materiais. Liberavam os escravos, tudo era liberado. O prefeito era liberado, os policiais eram liberados para os festejos, e ali valia tudo: embriaguez, né? Sensualidade, principalmente, tá? Então valia tudo. E geralmente escolhia uma pessoa bastante gorda, aquele que usava bastante da alimentação, que hoje chamamos de Daimon. Então, naquela época, o próprio diretor da cidade entregava a cidade para ele. Assim, tome conta. E ali a baderna estava toda montada. Por quê? Porque os policiais, o pessoal da guarda, caíam também na festa, esses festejos bárbaros. E hoje em dia, nós vimos aí, época do Carnaval, que existe o Rémon. O que o prefeito de cada cidade, principalmente das grandes cidades, faz com o Rémon? Entrega simbolicamente para ele uma chave da cidade. Isso pode tomar conta.
dando conta dos festejos, né? Dos prazeres da carne. Então veja bem, isso aí é a origem do carnaval, cerca de 500, 600 anos antes da era cristã. Manuel Filomeno de Miranda nos diz também que o carnaval é a festa dos sentidos físicos, festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, no pudor, confundindo-se numa linha comum de alucinação. Então esquece de todos os valores morais, principalmente nessa época. Esquece de todos os valores morais no linguajar comum nosso. Perdem a vergonha, faz coisas que no dia comum, no dia a dia, certamente ele não faria, a pessoa não faria. Mas nesse período, né, ele cria aquela coragem, aquela influenciação negativa e acaba cometendo realmente coisas que ele, no sentido normal, certamente ele não faria. Ficaria com vergonha depois de ver ali os seus atos. Sente a necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento. Aqueles que estudam o comportamento do ser humano, qual é a justificativa desse evento? Agora eu trabalhei o ano todo, estou cansado, tremendamente cansado, então eu vou descarregar as minhas energias, vou descansar, eu vou cair na farra. Né? Então cada um que gosta dessa folia vai então criar essa justificativa, que é um momento de descanso. Tem cidades que vai aí até a semana toda, o mês todo, né? E tem cidades que gostam tanto que até repete durante o ano, em outras ocasiões. Manuel Filomeno de Miranda vai continuando para nós. Explicações para a legalização. O que justifica de ser uma festa onde a droga, todos os vícios físicos correm solto? Qual é a justificativa da legalização desses festejos? Foram encontradas outras explicações para a legalização das bacanais públicas, sob os holofotes poderosos da mídia, como sejam as do turismo, que deixam lucros nas cidades pervertidas de luxúria. Então veja bem quanto que corre de dinheiro nas cidades onde tem um carnaval muito famoso, que é tipo Rio de Janeiro. Quantas pessoas vêm de toda parte do mundo, até mesmo do Brasil, para participar dessas festas, dessas bacanais, né? Então a justiça, os dirigentes do nosso país, das cidades, admiram, gostam, investem para ter um retorno através dos turistas, pensando exclusivamente no material, exclusivamente nos prazeres físicos. Razão do carnaval: expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Eu achei tão importante essa colocação que Manuel Filomeno de Miranda coloca para nós, aonde encontra a maioria da humanidade, a maioria do ser humano se encontra no limite. O que é limite? Onde chega um fim de algo. Então a maioria da humanidade está nessa transição do instinto para a razão. Pródromos é início e que se inicia. Então veja bem a colocação. Não só Manuel Filomeno de Miranda, mas outros grandes espíritos têm já nos falado muito a respeito disso. Que a humanidade ainda se encontra, a maioria, ainda se encontra muito próximo da animalidade. Olha só a nossa colocação, quanto que temos que caminhar para atingir a perfeição, para atingir a nossa melhoria espiritual, a nossa
condição moral, aquilo que Jesus espera de nós. Ele continua também assim: o advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica altas cargas de informações que nem sempre podem ser digeridas com facilidade, propiciando se assistam programas portadores de carregadas mensagens negativas. O que a gente assiste hoje na televisão? Pouquíssimos programas educativos, muito pouco programa educativo. Na grande maioria, programas de baixo nível, principalmente em se falando da época de carnaval. Nos dias de carnaval passam-se dia e noite desfiles de escolas, desfiles dos foliões, não é isso? Consequentemente, os jornais também anunciam mais tragédias. Passa o ano todo anunciando tragédias. Mas durante o carnaval anunciam-se mais tragédias ainda. Mais envolvimento com drogas, mais mortes, mais assassinatos. Né? Então, devido a essa influência também, essa contribuição televisiva. Liga hoje uma televisão, não se pode assistir alguma coisa perto da família. Muitas vezes temos que sair de perto de quem está nos acompanhando, a família, de vergonha. Assistir alguma coisa perto de filhos, netos. Nós somos obrigados a sair de vergonha. Aquele que não está envolvido com sua mente, né, nessas coisas negativas, sem pudor. De onde vem a inspiração fantasiosa? De onde os foliões tiram as inspirações, né, das máscaras? Segundo o Manuel Filomeno Miranda, ele assistindo, tudo que ele está dizendo, ele assistiu no Carnaval do Rio de Janeiro, e ele no plano espiritual, acompanhado do Bezerra de Menezes e outros mais. Então, o que ele está dizendo para nós foi o que ele presenciou no plano espiritual, o que estava ocorrendo durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, ele nos diz: muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visitas nas regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Olha, espírito dorme. No momento nosso do desprendimento do corpo físico pelo sono, nós vamos para o plano espiritual. E essas pessoas com quem Manuel Filomeno Miranda está se referindo, eles estavam preocupados com qual fantasia eu vou desfilar no carnaval este ano. Que roupa eu vou pôr, que máscara eu vou pôr, vou colocar. Não precisa tanta preocupação, porque a influência negativa vai conduzir esses irmãos para os shoppings das trevas. Não se preocupa não. Assim que você deixar seu corpo aí, nós vamos te levar um belo shopping das trevas. Lá você pode escolher a máscara que você desejar, a figura que você achar mais elegante. Nós te ajudamos. Aí amanhece o dia, aquela pessoa retorna ao seu corpo físico, ou eu sou inteligente mesmo. Olha, acordei já pensando, já sei qual máscara que eu vou usar, qual fantasia que eu vou usar. Eu sou inteligente. Aí os amiguinhos dizem, você é inteligente mesmo. Né? Cai na folia, pega isso aí, vamos sair, vamos beber. Vamos atender todos os desejos da carne. Faixas vibratórias em torno da terra. Também Manuel Filomeno Miranda nos diz: percebi haver em torno da terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis,
distanciadas do movimento humano na crosta. Olha, isso aqui representa a aura da Terra. Certo? É o que o Manuel Filomeno de Miranda está falando. O que ele pôde observar? Quanto mais próximo da Terra estavam as energias pesadas mais condensadas, mais pesadas. De onde surge essa energia em volta da Terra? Certo? De onde surge? Nossa mente, da mente humana. Quando nós falamos em umbral, é exatamente, umbral vem de umbra, umbra é sombra. Então essa sombra em volta da Terra, o umbral em volta da Terra, formado pelas mentes negativas, pelas mentes enfermiças. Conforme o Manuel Filomeno de Miranda nos diz, né? Quanto mais distante da Terra ia ficando mais suave, mais leves, tranquilo. Porque já que esse pensamento negativo já não chega a atingir mais, né, esta distância mais longe da Terra. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. De onde vem o mal-estar que nós sentimos? As aflições que nós sentimos? E tudo através dos nossos pensamentos, que cria essa energia pesada em volta da Terra, porque obviamente está em volta da Terra, está em volta também de nós, de quem está criando, tá, essas energias através do seu pensamento negativo. E nós vamos sentindo todo tipo de mal-estar que ocorre em grande parte da humanidade. Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente enlouquecidos afetava a imensa área de trevas. Ou seja, todos aqueles pensamentos entorpecem multidões, dizimam existências. Olha, a grande quantidade de irmãos estão soltos, estão procurando alguém para vampirizar as energias. Muitos desses irmãos vão chegar e vão encontrar moradia com alguém. Ele encontrou acesso. Aí eu vim lá das trevas fulano de tal, em busca de tal vício, dos prazeres da carne. E vai, fica com uma pessoa ali e gosta. E continua ficando. Então daí uma grande quantidade de obsessões coletivas. Infestação espiritual. Manuel Filomeno de Miranda também nos diz, lá no livro Entre os Dois Mundos, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre. Então veja bem, nesse período, principalmente esse período carnavalesco, essa infestação é enorme. As portas das trevas são abertas. E esses irmãos vão ficar realmente buscando onde chegar. Quem vai me dar? Quem vai abrir as portas para mim? Com quem que eu vou ficar? Eu quero os prazeres da carne. Que moralidade que nada. Então, neste período, há uma verdadeira infestação espiritual negativas. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas. Olha que coisa grave, gente. Disputavam entre si. O que é a vampirização espiritual? Sugar energias. Suponha que eu estava ali na folia. Eu estava traindo comigo 50,
100, 150, uma grande quantidade, uma grande população desses irmãos disputando as minhas energias. Eu quero beber. Aí eu recebo aquela intuição, vou beber. Aí chega mais um, mas eu quero também. Aí chega mais um, eu quero é fumar. Aí me dá aquela vontade de fumar. Aí chega um outro, mas eu quero usar é crack. Aí vem aquela vontade de usar crack e por aí afora vai, né? Essa grande quantidade de irmãos disputando. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas do corpo físico. Conforme a gente vê aqui na colocação do desenho, né? A observação feita pelos espíritos lá realmente dessa sucção de energias de uma pessoa e utilizando-se de álcool em um bar. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Numeroso grupo de desempregados atacavam os grotescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Porque, nessa ocasião, até mesmo aquelas pessoas que não estão ligadas às festividades, está sujeito, está vulnerável. Qualquer pensamento negativo nosso, por isso Jesus disse: orai e vigiai. Faça a sua prece, mas olha tenha muita atenção nas suas atitudes. Vigie as suas ações, atitudes. Por quê? Os irmãozinhos estão aí, principalmente nessa época de carnaval, né? Vai passeando, a mocinha aqui passeando, não está em carnaval, mas chega lá, né, um desses que está querendo essa energia e vai inspirar a ela: você não presta. Por que você não suicida? Tá certo? Aí vem então aquele ideal nela: nossa, que tristeza que tem, eu vou me suicidar. Ela não está dando bola para aquela intuição, mas de repente a persistência vai fortalecendo cada vez mais. Ela pode chegar aí no momento de realmente partir para o desejo daquele irmão, atendendo o desejo dele. Davam início assim a processos nefandos de obsessões demoradas. Por que Manuel Flamengo colocou demoradas? Ora, se aquele irmão encontrou brecha, encontrou oportunidade de ficar ali, ele gostou, eu dei oportunidade, ele está gostando, ora, ele vai ficar comigo. Para que ele procurar outro? Para que ele ir embora? De onde ele veio? É isso? Ele encontrou a porta aberta comigo, ele vai ficar. Até quando? Até quando eu resolver me libertar dessa ligação. Misturavam-se espíritos de aspecto brutal e aparência de lobo, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante, com inúmeros encarnados. Então veja bem, nós começamos, né, nosso estudo da noite de hoje, lembrando aí da pergunta que Allan Kardec fez na 459 do Livro dos Espíritos: os Espíritos influenciam nossas vidas? Eles respondem: muito mais que possas imaginar. Na verdade, são eles que vos dirigem. Nós não devemos esquecer nunca essa belíssima passagem. E através dessa resposta dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, vamos lembrar da passagem de Jesus: orai e vigiai para não caíres em tentação. Uma frase lindíssima, né? Jesus nos prevenindo aí realmente desses ataques. Afinidade. Apurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão,
porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Então, o que ele está dizendo? Nós, ele observando que ficava difícil. A grande maioria dos encarnados que estavam ali estavam nesse processo obsessivo. Muitos raros, muitos poucos estavam ali bem acompanhados. Agora, o porquê? O porquê que a grande maioria estava em acompanhamento de irmãos ainda ligados aos vícios físicos e vícios morais também, devido à nossa individualidade mesmo, devido aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas ações. Quem convida somos nós mesmos. Nós que fazemos o convite através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e as nossas ações. Vítimas voluntárias do sofrimento futuro, os parasitas espirituais que se lhes acoplam, os obsessores que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria, cada vez mais desgastante do aviltamento moral e da violência. Ficando, e nós vamos aceitando as suas sugestões. Aqueles que estão refugiando de algo positivo, aqueles que estão despreocupados da sua vida espiritual, da sua vida moral, mas se esquecendo, nós somos seres eternos, nós temos que trabalhar a nossa melhoria espiritual e deixando as coisas materiais, os vícios, trabalhando para a nossa transformação moral. A escolha é nossa. Nós é que decidimos. Dificuldade para adaptar-se à vida normal. Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal. Isso aqui nós chamamos de quê? De ressaca. A gente ouve muito, né? As pessoas falam: nossa, mas estou numa ressaca, bebi tanto ontem que eu estou numa ressaca danada. Aí aqueles que ainda continuam com sua mente ligada aos irmãos viciosos, o que os irmãos viciosos vão intuir para eles? Vai e bebe mais uma para rebater. Não é isso que a gente ouve dos encarnados aqui? Eu tive que tomar mais uma para rebater, porque eu estava mal. Ele aceitou a sugestão. A culpa não é do obsessor. A culpa é de quem aceitou a sugestão. Nós temos livre-arbítrio. O nosso anjo da guarda também está conosco nos falando: não faça isso, não faça isso. Mas faz sim. Ele é um besta. Para quem no centro? Para quem no centro? Para quem na igreja? Para quem no templo? Que besteira, né? A festa é uma vez só por ano, o carnaval é uma vez só por ano. Vamos festar. O anjo da guarda não vai nessa, não aceita. Aí um chega lá: aceita, vai de ser bobo. Você merece, né? Trabalha o ano inteiro, você merece. E vai e entra e amanhece realmente, tá certo? Depois de tantas festividades, tantas bebedeiras, uso de drogas, tantas coisas inconvenientes, que falta o serviço, né? Falta a escola, fica mal com a família, e por aí afora vai. Consequências: moléstias graves que se instalam, tipo AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, comportamentos morais. A pessoa vai passar tanta vergonha, não vai? Aí depois ele vai inventar as críticas dos colegas de serviço.
Ô, eu tive lá bêbado, ó, os cachorros estavam lambendo a sua boca, hein? Fica naquela vergonha, mas não pensa antes não. Não é isso? Então, comportamentos morais, como o livro vai lá embaixo. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam. Quais são os distúrbios afetivos? Separações, divórcios, desquites. Quem ainda está namorando, noivando, próximo aí do casamento, tanto para casamento, pode se desfazer. São algumas das consequências, né? Quebras financeiras. A pessoa vai passando, né? Cartão de crédito, cheque e vai. Aproveita a vida. Vamos aproveitar a vida. Vamos banjar, né? Não faz assim, vamos manjar. Dinheiro é para isso mesmo, dinheiro é para gastar. E os irmãozinhos vão lá, é isso mesmo, tem que gastar mesmo. Vamos esbanjar. Guardar para quê? Comprar leite para quê? É isso? Vamos beber mais, vamos fumar, vamos usar droga, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Né? Olha lá aquela pessoa sensual, olha lá aquele homem, olha lá aquela mulher. E vai, né? Gastando, aí depois vai faltar o necessário para ele, para a família, vai cair em desespero, levando aí até mesmo a consequências trágicas, até a suicídio. Quantas pessoas, né, tentam e até executam realmente suicídio em função dessas tragédias, quebra financeira. Homicídios, suicídios, infarto e morte por exaustão de forças. Morte por exaustão de forças. Quantas pessoas que morrem, a gente vê os noticiários nos jornais, né? Por overdose, excesso de embriaguez, usou tanta droga que o organismo não suportou e veio a desencarnar. Homicídios, desencarnação por abuso de drogas, nós acabamos de falar, né? Overdose, maior índice de crimes, acidentes de trânsito, estupros, crianças abandonadas. É só ligar a televisão, principalmente nessa época. Já passa a notícia ruim, mas nessa época a gente vai ouvir todas esse noticiário. Sobre a onda crescente de sensualidade, Manuel Filomeno Miranda nos diz: é muito difícil no momento estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Olha, esse espírito bondoso nos dizendo que é muito difícil no momento. E o que a gente percebe através da mídia, dos meios de comunicação? Realmente o número crescente, né, de sensualidade, de uso de drogas. Então, uma coisa realmente que aos nossos olhos parece incontrolável. Tem solução? Lógico que tem. Nós não perdemos nunca perder a confiança e a fé em Jesus. E junto com Jesus, aqui no Brasil, temos Ismael, a quem Jesus confiou de cuidar da nossa pátria. E junto com Ismael tem uma grande quantidade de benfeitores. Agora nós somos trabalhadores de Jesus, não somos? Nós somos obreiros do Senhor. Nós somos cristãos. Só que nós temos que arregaçar as mãos e trabalhar. Na caridade, nos bons pensamentos, em orações, tanto para os irmãos pervertidos, quanto para os benfeitores que necessitam também da nossa oração, para eles terem força nesse trabalho que Jesus confiou. Muita oração,
para Ismael, tá? Nós só sabemos pedir a Bezerra de Menezes, não é isso? Eurico Barçanufo. Nós temos também que orar, pedindo a Jesus, para que dê a eles ainda mais forças ainda, para que eles cuidem de nós. E nós cuidando daqueles que precisam do nosso cuidado. O caminhar rumo a Jesus é dessa maneira. Aquele que deu um passo a mais que o outro, dá a mão para o outro que ficou para trás, para ajudar. Não é empurrar para lá, ó, fica aí, buscar. É assim que os benfeitores fazem conosco, não é? Então é assim que nós temos que fazer também com o nosso irmão, ainda ligado a tantas perversidades. Essa festa terá fim um dia, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Isso vai ocorrer na Terra? Vai. Ainda vai ocorrer na Terra? Lógico que vai. Na última pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta isso aí para os sábios espíritos: a Terra ainda será um mundo regenerado de espíritos bons? A resposta é longa, mas eles dão essa garantia e essa esperança que será sim. Quando todos aqueles que estão ligados aí à maldade, à criminalidade, que não quiserem regenerar, serão deportados para os planetas inferiores à Terra. Não como castigo. Deus não castiga ninguém, mas como oportunidade da sua melhoria. E reencarnar espíritos bondosos. Nós estamos aí em plena transição planetária. Processo bem adiantado. Está sendo fácil para a espiritualidade? Não. Toda tarefa é difícil. Creio eu que estamos passando aí, eles estão passando por um momento de muito trabalho, os benfeitores, para fazer essa faxina no planeta Terra. Essa limpeza. Porque os tempos são chegados. Já predito por Jesus. Os tempos dessa separação do joio, do bem e do mal. Se quisermos ficar aqui num planeta regenerado, sem inveja, sem orgulho, sem egoísmo, temos que trabalhar o nosso interior e ajudar aquilo que precisa. Caridade, carinho. Esse é o caminho. Opinião de Emmanuel: há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. A gente destacou aqui, para essa parte que Emmanuel coloca, nós passamos a nossa vida toda, 20, 30, 40, 50 anos, esforçando aí do bem. Aí no momento impensado, eu dou oportunidade para esses irmãos e cometo um crime, cometo algo muito grave, contrário à lei de Deus. Eu posso demorar séculos para reparar. Eu não digo uma hora, segundo, minuto impensado que eu tive. Eu posso demorar séculos de reencarnações, de sofrimento, mais sofrimento, para reparar aquele erro que eu cometi, aquela transgressão na lei de Deus. Perante as formas sociais. Agora é o Espírito André Luiz, no livro do Espírita, que nos dá essa orientação. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis
como aquelas que assinaram a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores e espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. A gente vê nessa época de carnaval vários templos cristãos que deu refúgios, né? Vão para algum ambiente, vão ficar ali em oração. É isso, a Igreja Católica faz, os evangélicos fazem, os espíritas também fazem, todo cristão faz isso. Tá? O cristão consciente dessa realidade que acabamos de apresentar aqui. Tá certo? As manifestações dos irmãos das trevas. Então, aquele cristão consciente, bem intuído, ele vai procurar por esses lugares. E este ano, nós vamos para Frutal. Nós vamos para Frutal. Lá vai ter a Concafas, 61ª Concafas, 61 anos que esse movimento faz realmente este congresso, todos os anos em época de carnaval. Vamos passar lá no sábado, domingo, a segunda e a metade de terça-feira, estudando, às 6 da manhã à meia-noite, estudando e colocando em prática aquilo que nós estudamos. Bem as práticas também. Não basta só estudar. Então são todos esses dias com o nosso pensamento ligado a Jesus. O ano que vem será aqui em Rio Grande. 62ª Concafas. Tá? Esperamos aí a opinião de todos os espíritas, ou não espíritas cristãos também que quiserem, né, participar desse grande congresso espírita, fugindo exatamente deste ambiente carnavalesco, desse ambiente de perversidade. Vamos lembrar, encerrar a nossa fala com essa orientação de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Assim que nós seremos reconhecidos. Quando digo espírita, verdadeiro cristão. Como conhece o verdadeiro cristão? Pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos ampare e os bons amigos nos dê muita força para que nós possamos combater em nós todo aquele sentimento ainda negativo que está persistindo em nós. Muita paz.